Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 20 de janeiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. A Ucrânia tem necessidade de material bélico dos Estados Unidos da América. No entanto, o confronto pela Groenlândia dos Estados Unidos da América e a Europa traz uma ruptura que com certeza irá prejudicar sensivelmente, de maneira muito grande, esse fornecimento do armamento americano. Quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva-se, dê um like. Quero convidar todos a darem um like, compartilharem com as suas redes sociais, indiquem o canal, indiquem o vídeo, recomendem e façam seus comentários, sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Documentos de negociação mostram que a Ucrânia precisa de pelo menos 27 bilhões de dólares em equipamentos militares de fontes não pertencentes à União Europeia no ano de 2026, o que evidencia a dependência do bloco europeu, em relação à tecnologia americana para apoiar Kiev. E esses 27 milhões é praticamente um terço das necessidades, não é a maioria, mas depende dos Estados Unidos da América, que desde que o presidente assumiu, hoje, dia 20, faz exatamente um ano em que o Donald Trump assumiu, não vem mais ajuda. Vem venda que a Europa compra e passa para a Ucrânia, mas não nas quantidades necessárias. O próprio presidente Donald Trump, América, se encarregou de mandar em quantidades menores. A União Europeia planeja investir 60 bilhões de euros, ou seja, aproximadamente 70 bilhões de dólares, na defesa da Ucrânia como um pacote maior, do total de 90 bilhões de euros, ainda que houve um acordo em dezembro sobre isso. Isso é uma quantia sem precedentes que os líderes europeus esperam que revitalize a base industrial militar da Ucrânia e apoie a continuidade das operações das Forças Armadas ucranianas durante o ano inteiro de 2026. Mas, de acordo com documentos, a União não consegue igualar os sistemas fabricados aos Estados Unidos da América ou produzidos com rapidez suficiente, incluindo tecnologias essenciais de defesa aérea, como os sistemas de defesa Patriot, além de munições e peças de reposição para a frota de caças F-16 da Ucrânia. Eu falei ali a União, mas justamente é a União Europeia, né? Eu pulei o europeia, então agora eu corrijo, né? É a União Europeia. A Alemanha e os Países Baixos argumentam que até um quarto do dinheiro destinado à defesa deveria ser direcionado para armamentos produzidos fora da UE. Ou seja, 25%, eu falei 30%, foi um cálculo meu, eles acham que é 25%. Permitindo que a Ucrânia comprasse essas capacidades essenciais de fontes não pertencentes à União Europeia, mas principalmente dos Estados Unidos. A Embaixada da União Europeia em Kiev não confirmou nem negou o valor de 27 bilhões de dólares, afirmando que cabia à Ucrânia avaliar a questão, mas ressaltou que a União Europeia é de longe o maior e mais estável parceiro financeiro da Ucrânia. Isso eles estão certos. O novo ministro da Defesa ucraniano, Mikhailo Fedorov, não respondeu ao pedido de comentários da imprensa. Na realidade, quem estava pedindo esses comentários para eles, principalmente, é um jornal de Kiev chamado Kiev Independent. A independência da Ucrânia em relação ao armamento americano expõe a difícil situação enfrentada pelos países da União Europeia, que dependem da tecnologia americana para apoiar Kiev, enquanto as declarações cada vez mais ousadas do presidente dos Estados Unidos da América, eu diria não só ousadas, acho que de ousadas não tem nada, mas mais agressivas, declarações de ruptura sobre a Groenlândia, mergulham a aliança transatlântica em sua maior crise em décadas. É o Trump se postando como inimigo da Europa. É o Trump se postando ao lado de Putin, que quer acabar com a União Europeia, que quer acabar com a OTAN.
Parece que os dois se aliaram. Uma aliança informal, não escrita, não assinada e não acordada oficialmente. Em 17 de janeiro, Trump afirmou que os Estados Unidos da América imporiam tarifas a diversos países europeus após esses terem manifestado publicamente apoio à Dinamarca diante das ameaças americanas de anexação da Groenlândia. A União Europeia estaria se preparando para impor tarifas sobre mercadorias no valor de 90 bilhões em resposta às declarações malucas do presidente americano. Questionada sobre se a União Europeia ajustaria sua política em relação aos Estados Unidos da América em meio às ameaças à Groenlândia e às novas tarifas, a embaixada da União Europeia em Kiev se recusou a comentar, mas afirmou que a União Europeia está trabalhando lado a lado com os Estados Unidos da América para garantir que a Ucrânia tenha garantias de segurança robustas e confiáveis para defender sua soberania e integridade. A disputa transatlântica ocorre em um momento crítico para a Ucrânia. O país está passando pelo inverno muito rigoroso, em muitos anos, talvez mais rigoroso dos últimos anos. As temperaturas estão chegando abaixo de 20 graus negativos, menos que isso, né? Tem alguns lugares que já está chegando a 23, 24, 25. 20 graus Celsius, né? 20 graus equivale a aproximadamente, acredito, 4 graus Fahrenheit. Tem muitos países que usam o sistema Fahrenheit, né? A Rússia destruiu metodicamente vastas áreas da infraestrutura energética civil do país, a Ucrânia, né? Com uma série quase diária de ataques com mísseis e drones, o que levou a Ucrânia à beira de uma crise humanitária. Eu acho que já existe essa crise humanitária, né? As consequências dos ataques russos e de agravamento das condições climáticas são graves. Segundo o presidente Zelensky, falou agora em 14 de janeiro, implorando, eu diria até, aos aliados da Ucrânia que intensificassem as entregas de sistemas de defesa aérea interceptadores de mísseis. O presidente ucraniano também revelou que alguns dos sistemas de defesa aérea da Ucrânia já estão completamente sem munição, já divulgado, noticiado pelo canal do Velgas. Zelensky afirmou também em 16 de janeiro que um importante pacote de ajuda para a defesa aérea já tinha chegado, mas espera-se que a Rússia realize novos ataques em grande escala contra a infraestrutura energética da Ucrânia, o que reduz ainda mais os estoques de defesa aérea. Esse um sistema que chegou é insuficiente. A Ucrânia tem afirmado repetidamente que os sistemas Patriot de fabricação americana e seus interceptadores de defesa aérea associados são insubstituíveis. Particularmente valiosos são os sofisticados interceptadores Patriot, o PAC-3, né? E a defesa mais eficaz da Ucrânia contra mísseis balísticos. Embora um sistema franco-italiano conhecido como SAMP/PT, SAMP/T, também ofereça capacidade antimíssil balístico, nenhuma unidade foi produzida, no entanto, desde a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em 2022, devido a um complexo acordo de produção, segundo informações, com um estudo a ser publicado pelo Instituto para a Formulação de Políticas Europeias. Além disso, em condições reais, as baterias desse SAMP-T da Ucrânia não se mostraram tão eficazes quanto o sistema Patriot PAC-3, de fabricação americana. Na interceptação de mísseis balísticos russos, a Ucrânia depende também fortemente da inteligência de sinais e dos satélites americanos, capacidades para as quais os aliados europeus de Kiev não possuem recursos comparáveis a esses ao monitoramento que os Estados Unidos compartilham com a Ucrânia. O acordo de dezembro, conhecido como empréstimo de apoio à Ucrânia, cobre somente 2/3 do valor. Então, aqueles 30% que eu falei que precisa comprar dos Estados Unidos. Se ele não vender mais por causa da Groenlândia, não sei como é que vai ficar, mas a Ucrânia vai ter que se virar e vai ter que se virar, né? Ou seja, na hora do vamos ver, vai ter que dar um jeito. Segundo estimativas da União Europeia, a Ucrânia precisa de 135 bilhões de euros, né? Entre 2026 e 2027, é uma projeção de hoje para 2027, em assistência militar e orçamentária combinadas.
Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.